RFI Convida. Lúcia Miesel. A literatura francesa sempre teve um espaço preponderante no Brasil. Victor Hugo, Albert Camus, Flaubert, a lista de escritores admirados pelos brasileiros é longa. Vamos então conversar com uma especialista nesse assunto, a pesquisadora Glória Carneiro do Amaral. Bem-vinda, Glória. Muito obrigada. A Glória está aqui em Paris para se aprofundar nos estudos de mais um desses autores clássicos, Honoré de Balzac, que escreveu, entre muitos outros, Ilusões Perdidas e A Mulher de 30 Anos, que talvez seja o livro mais conhecido dele no Brasil, por causa daquela expressão famosa, né, da mulher balzaquiana de 30 anos. É isso mesmo, Glória? Olha, eu primeiro quero agradecer aqui o convite, eu ia explicar um pouco a minha situação. Eu sou professora sênior da Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei durante muitos anos, e agora eu sou professora na ativa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, graças à qual eu estou aqui num semestre com uma licença remunerada para fazer uma pesquisa sobre a obra do Balzac. Desde março você está aqui. Eu estou aqui desde março, e não basta, precisa muito mais. Mas você tem toda a razão. A comédia humana é o largo espectro, digamos, é o conjunto de toda a obra, não porque tem outras coisas, mas é um conjunto no qual estão inseridos justamente Ilusões Perdidas, A Mulher de 30 Anos. E essa expressão aqui não se usa muito. Exatamente, eu nunca ouvi essa expressão aqui em 12 anos. Não se usa. A balzacienne seria uma... Eu sou uma balzacienne, embora tenha mais que 30. Eu sou uma pesquisadora em Balzac. E lá no Brasil a gente usa, inclusive, uma expressão que talvez não seja mais tão usada, balzaquiana, que é uma mulher madura. E que hoje em dia, graças a todos os produtos e etc, não é mais a mulher de 30 anos. Seria uma mulher madura de uns 50 anos, uma cinquentona e tal. E, inclusive, não sei se você sabe, tem um samba do Nassara, que usa a expressão balzaquiana, em que ele fala que ele não quer saber de um broto, de uma mulher mocinha, que ele quer mesmo é a balzaquiana. Então, é uma expressão que pegou mesmo durante muito tempo no Brasil. Mas faz com que ele seja conhecido? As pessoas conhecem a expressão e conhecem a obra de Balzac no Brasil? Olha, eu acho que a obra de Balzac menos. Você sabe que o século XIX brasileiro foi muito calcado na literatura francesa. Né? Aí sim, era muito conhecido. E é engraçado porque nos historiadores da literatura brasileira, críticos da literatura brasileira, mais até começo do 20, quando eles falam o autor de Eugénie Grandet. É o que mais aparece em termos de expressão. Embora você tenha razão, a La Femme de 30 Ans, que não é o melhor romance da comédia humana, você citou o que é considerado a obra-prima, que é o Ilusões Perdidas. Né? Agora, A Mulher de 30 Anos, inclusive, é uma colagem. Ele juntou 4 romances, que ele tinha 4 novelas, e, inclusive, ficou um pouco meio Frankenstein entre nós, porque ficou mal costurado, foram coisas de origem diferente. Não é o romance mais interessante dele. Ilusões Perdidas, sem É verdade, depois de ler Ilusões Perdidas, a gente vai parar em A Mulher de 30 Anos, tem uma certa decepçãozinha, né, Glória? Ele é um escritor do cotidiano, da sociedade francesa do século XIX, como você colocou, e tinha um cuidado especial para transmitir o realismo nas suas obras. Balzac era também um homem conservador, monarquista, numa França que poucas décadas atrás tinha acabado de decapitar, né, a cabeça dos reis, mas que ainda hesitava em instaurar essa república francesa, cogitava voltar ao antigo regime, né, ficou ali entre os dois. Um retrato que era fiel do século XIX na França, na sua opinião? Olha, não, era fiel ao que ele estava falando. Quer dizer, ele nasceu em a gente pode fazer uma graça de dizer que ele é um homem do século XVIII, porque ele nasceu em 1799, então praticamente um homem do século XIX. Mas esse momento da restauração, chama restauração porque está restaurando a monarquia, e ele era monarquista e católico, isso sem sombra de dúvida. Né? Então, esse período da restauração, que é o período que predomina nas obras dele. E aí ele explorou assim todas as veias desse período, fala da aristocracia, da burguesia, do funcionalismo público.
Inclusive, os jornalistas em geral gostam de Ilusões Perdidas porque é sobre o jornalismo. Sim. Digamos que não muito elogioso o jornalismo contemporâneo a ele, mas é sobre o jornalismo. Ou seja, era uma França que ainda gostava, digamos, da sua aura monarquista e Sim, que sim. não tinha muita certeza se queria avançar para uma república. Pois é. E ele, não, vamos dizer, ele viveu praticamente meio século, né? Então, quando começaram essas reformas maiores, ele já tinha falecido, né? Porque ele se consumiu neste projeto, que são cerca de 84 romances, alguns figuram 90 e poucos. Né? Isso eu queria falar justamente. Ele é conhecido por ser um escritor extremamente dedicado, quase fervoroso, né? Em 20 anos, me corrija se estiver errado, ele escreveu 90 novelas, 30 contos e 5 peças de teatro. Na sua opinião, isso também tinha a ver um pouco com essa obsessão dele de ser uma pessoa famosa, de conquistar uma riqueza na vida? Olha, ele tinha esse desejo, mas, na verdade, tinha uma pulsão de realmente retratar isso tudo. Entendeu? Sobre todos os aspectos, religiosos, místicos. Inclusive, você falou uma coisa que está certíssimo. Toda vez que eu faço um pouco esse teste, porque eu dou aula, né? Então, eu pergunto para os alunos, e quem que é o Balzac? Infalivelmente, você ouve a resposta, o pai do realismo. É verdade. Mas, por outro lado, o Baudelaire, por exemplo, dizia literalmente, eu não sei por que todo mundo fala que ele é realista, estou um pouco, ponto na minha linguagem, o Baudelaire. Eu não sei por que todo mundo fala que ele é realista, quando, na minha opinião, ele é sobretudo um visionário. Porque ele tem romances, assim, tem inclusive La Peau de Chagrin, que é traduzido como A Pele de Onagro, que é um romance fantástico. É um indivíduo que está, assim... vai se suicidar, mas aí ele chega, não, se suicidar de dia não combina muito. Então ele entra no antiquário. Nesse antiquário ele ganha uma pele, que é uma pele mágica, que ia realizar todos os desejos dele. Bom, ele sai dali, vai para uma orgia com os amigos, recebe a notícia que tinha herdado um dinheiro enorme, né? Quer dizer, isso daí não é essa herança é uma coisa que acontece no romance do século XIX. A gente pode ver, por exemplo, no Alencar, no Senhora, a Aurélia Camargo, ela também fica rica porque o avô morreu e aí que a reconheceu e tudo. Então, a coisa da herança é muito comum. E aí ele fica com aquela pele e vai realizando todos os desejos, mas um dia ele olha bem para a pele, que ele, claro, pregou na parede e tudo, ele acha que ela está um pouquinho menor. Aí ele vai vendo, então, é uma alegoria da vida humana. Sim. E coloca questões que não são questões, vamos dizer, assim, do cotidiano realista, são questões metafísicas, né? Com Quer dizer, o que é você fala do querer, do poder, o que significa isso tudo? O que vale mais a pena? Você levar uma vida desenfreada e viver menos, ou levar uma vida tranquila e viver mais? Então, e aí vai indo aquela pele, a pele vai diminuindo, e ele vai ficando assustado, e ele fica assim, duro, parado, ele não pode desejar nada, porque qualquer coisa que ele deseja será cumprida. Sei. Eu quero sorvete de chocolate, vai aparecer o sorvete na mão dele. Mas isso significa vida a menos. Então, ele tem isso é um romance fantástico. É um pouco ele também, né? Ele se consumiu, Balzac, se consumiu nesta obra monumental. E esse romance é estudado muitas vezes na linha do fantástico. Certo. Você tem um outro que chama Melmoth Reconcilié, que é Melmoth reconciliado, em que tem um sujeito que fala com o diabo. Então você tem essas coisas que são alegóricas, que são reflexões. Então ele tem isso tudo. É um autor riquíssimo. Falando nisso, como é que você avalia o acesso que você está tendo aqui, Glória, a todas as informações, os dados que você precisa para sua pesquisa, né? A França é um país aberto para receber pesquisadores estrangeiros e abrir, assim, o seu patrimônio cultural para estudos? Sim, a menor sombra de dúvida. As bibliotecas são simplesmente incríveis. Eu ainda nem cheguei, eu conheço, claro, a Biblioteca Nacional, mas eu fiquei um tempão na Biblioteca Sainte-Geneviève, ali do lado do Panteão, que fechou, infelizmente, por de travaux, para fazer umas reformas. E lá tem uma coisa que precisa ser mencionada, que é uma revista que chama L'Année Balzacienne, o Ano Balzaciano, que é uma publicação por mês. Chama-se revista, mas, na verdade, é um livro de críticas de artigos. E desde 1960, todo ano tem uma publicação. Fantástico. Só isso
já te ocupa muito. É óbvio que você não vai ler todos os artigos, você vai fazer uma seleção, mas de qualquer jeito é muito material. E eu comecei a ir na Sainte-Geneviève porque eu tive a informação que lá tinha a coleção toda. E agora, com o fechamento, eu estou indo no Beaubourg, onde também tem muitos números da coleção. Isso demonstra também todo esse cuidado que a França tem com a preservação, o estudo contínuo, né, do seu patrimônio cultural, né? O Beaubourg, que não é uma biblioteca especializada, tem 2 estantes assim, tem quase todos Aníbal Alsacienne e tem muitos livros críticos. Tem a edição de 1976 da Pléiade, da Comédia Humana, que é importantíssima, né? Excelente, excelente. Muito obrigada, pesquisadora Glória Carneiro do Amaral, que está aqui em Paris para aprofundar seus estudos sobre Honoré de Balzac. Muito obrigada.